Fala galera, nutricionista Bernardo Maia, mais um vídeo com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho como vocês conseguem controlar o perfil calórico do cardápio de vocês sem precisar ficar fazendo 1000 contas, sem precisar ficar fazendo fórmulas ou exames complicados demais, enfim, como vocês conseguem, por uma forma simples, gerar um déficit calórico para ter um emagrecimento de forma contínua e de forma simples, de forma que você consiga aplicar no seu dia a dia, tá? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que falar de duas coisas, déficit calórico e controle insulínico, tá? São duas coisas que a gente sempre tem que olhar no processo de perda de gordura. Controle insulínico, por quê? Já coloquei aqui no canal, né? Então, quem não sabe sobre isso, tem bastante conteúdo onde eu explico o papel da insulina tanto na produção como na queima de gordura, mas em resumo, a insulina baixa, a gente aumenta o consumo de gordura do nosso corpo, né? Ou, enfim, de gordura como energia, e com a insulina alta, a gente diminui a utilização de gordura como fonte de energia. Tá? Então, a insulina ela é oposto à utilização de gordura como energia. Insulina baixa, alta queima de gordura, insulina alta, baixa queima de gordura. Tá? E como é que a gente libera insulina? Com carboidrato. Sempre que você consumir carboidrato, você vai ter uma liberação de insulina, e essa liberação de insulina ela vai ser de acordo com o tipo de alimento que você consumiu, né? A característica dele, se ele é um alimento mais rápido, ou mais de absorção mais rápida ou de absorção mais lenta, né? A quantidade que você está comendo, se você está comendo muito ou pouco, e também o seu perfil individual. Se você é uma pessoa que tem resistência à insulina, você tende a liberar mais insulina, então você vai ter um emagrecimento mais lento com carboidrato. Se você é uma pessoa que não tem resistência insulínica, você vai ter uma insulina mais baixa, então você consegue queimar ou utilizar mais gordura como fonte de energia. Então a primeira coisa que a gente olha é a insulina. A segunda coisa que a gente olha é caloria. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, uma dieta onde você está com carboidrato muito baixo, então a sua insulina está baixa, só que o seu consumo de gordura está alto, o seu corpo ele vai usar a gordura como energia, mas a gordura da dieta e menos da sua. É nisso que a maioria das pessoas erram em estratégias low carb e estratégia cetogênica. Elas diminuem o carboidrato, elas diminuem a liberação de insulina, consequentemente, o corpo começa a usar mais gordura como energia, mas não é a gordura do corpo dela, que a ingestão de gordura do cardápio está alta. Então, a gordura do alimento é como se ela entrasse na frente da sua. Quando você ingere a gordura do alimento, o seu intestino ele vai disponibilizar aquilo para o seu fígado e aquilo vai ser metabolizado, vai gerar energia, vai gerar calor no lugar da sua. Então, é como se a gordura da dieta competisse um pouco com a gordura das nossas reservas. E como é que a gente controla isso? Porque se a gente for controlar a quantidade de carboidrato, a gente consegue ter uma lista de compras. Lista de compras é aquilo que pode entrar numa dieta low carb. Então, lista de compras low carb, lista de compras cetogênica, o que entra numa low carb e o que entra numa cetogênica. Tem vídeo aqui no canal sobre o que entra, sobre lista de compras, tá? Então, você consegue ter uma dieta de baixo carboidrato. Legal, insulina baixa, você está direcionando o seu corpo a usar mais gordura como energia, hormônios, enzimas e assim por diante. Agora, se você não diminuir a gordura da dieta, você vai emagrecer muito devagar ou travar. Esse é um dos principais motivos que as pessoas entram em platô de emagrecimento. Platô é quando você está fazendo algo restritivo, você está fazendo dieta, vamos falar assim, só que o seu peso está igual ou caindo muito lentamente e sobe de novo e assim por diante. Bom, como que a gente controla isso então de forma simples, de uma forma que você não tenha que ficar calculando gasto energético basal, gasto energético total, ficar calculando quanto você gasta em academia, ficar calculando quanto você gasta durante o dia, fazendo calorimetria indireta, enfim, cálculos e cálculos e cálculos para você achar o valor calórico que você gasta. E o que é muito difícil, porque cada dia a gente gasta um valor diferente, principalmente que faz atividade física. Então eu vou passar uma maneira simples aqui de vocês controlarem o perfil de gordura da dieta, tá? Como é que vocês têm que fazer? Isso se aplica somente em dietas low carb e principalmente cetogênica. Bom, se a gente está falando de low carb mais restrita, de dieta cetogênica, a gente está falando que você tem que ter até 50 gramas de carboidrato mais ou menos, tá? Um pouquinho mais, ou ideal, menos de carboidrato líquido ao dia. Carboidrato líquido é o carboidrato total, menos as fibras. Tá? Então isso é uma base. Esse valor ele oscila, mas oscila muito pouco, porque a gente vai ter ali 30, 40, 50 gramas de carboidrato, mais ou menos. Tá? Então esse é o carboidrato. A proteína, como é que a gente controla? Eu sugiro vocês fazerem pelo menos de 2 a 3 refeições ao dia,
com proteína de alto valor biológico, principalmente carnes e ovos, né? Mas direciona mais para a carne. A carne tem um teor de proteína muito maior que o ovo, né? O ovo, ele tem 1 para 1 quase, praticamente. Então ele tem 5 gramas de gordura para 6 gramas de proteína em uma unidade, né? Mais ou menos isso. Então ele é quase 1 para 1. Quando você vai para as carnes, se você pegar carnes com cortes magros ou médios, você vai ter muito mais proteína do que gordura na porção, tá? Então de 2 a 3 refeições contendo proteínas de origem animal no cardápio, mas pelo menos essas 3, 2 você tem que usar carnes, tá? Frango, peixe, porco, boi, enfim, você escolhe, tá? A fonte que você mais gosta ou que mais se encaixa na sua alimentação. Quantidade. A quantidade da proteína ela é dita pela sua saciedade natural, tá? Então se você vai ter uma dieta de baixo carboidrato, você vai usar somente os vegetais de baixo amido no seu prato, né? Então olha lá na listinha de compras, você coloca no seu prato os vegetais de baixo amido. Legal, porque você vai te dar um volume, bastante fibra, preenchimento gástrico. Você vai complementar com algum tipo de proteína de carne à sua escolha, na quantidade suficiente para aquele prato te gerar uma saciedade. Você não vai ficar cheio, mas não vai sair da mesa com fome, sem precisar ficar pesando. Simplesmente colocar no seu prato e sentir a sua saciedade natural. 2 refeições dessa no seu dia, pelo menos, tá? Beleza, então você achou o seu valor de proteína. Como é que fica a gordura, né? Ah, mas a proteína eu não posso exagerar, eu preciso calcular? Não, se você é uma pessoa que tem mais massa muscular, que você treina muito, você vai ter mais fome. Naturalmente você vai ver que você vai aumentar o seu consumo de proteína na dieta. Se você é uma pessoa que tem pouca massa muscular, tem menos atividade, você precisa de menos proteína, você vai acabar comendo menos. A gente não exagera em proteína, né? Pelo menos em comida. Se você usa suplementos, tal, facilmente você atinge valores muito altos. Agora, comendo é muito difícil, porque por mais que você coma uma quantidade um pouco maior no almoço, por exemplo, a sua saciedade vai ser tão alta que naturalmente você vai diminuir à tarde e à noite. Ela meio que corrige os próximos horários. Entendem? Aquele churrasco que você faz no domingo, por exemplo, às vezes acaba nem jantando, porque você comeu um pouco a mais no almoço, e aí quando você fraciona toda aquela quantidade ingerida naquele momento para um dia de 24 horas, né, para um dia todo, isso não foi, né, grande exagero assim, foi exagero no momento. Mas quando você pega e calcula para tudo, não, porque não é igual carboidrato. Você comer muito carboidrato no almoço, você consegue comer muito carboidrato no jantar. A carne, ela gera uma saciedade natural, tá? Não estou falando que você tem que exagerar. Estou falando que você tem que comer uma refeição que te gere saciedade e ponto. Não é ficar cheio, tá? Então, 2 refeições desse perfil. Como é que fica a gordura? A gordura, ela fica no meio, tá? Então, você tem que pegar o seu valor de carboidrato do dia, somar com o valor de gordura do dia, e esse valor ele tem que dar menor do que o seu consumo de proteína no dia. Então, como é que você controla isso tudo? Aplicativo, né? Baixa um aplicativo chamado Fat Secret e você vai colocar lá tudo que você comeu no seu dia. Então, quando chegar ao final do seu dia, você computa tudo. Ah, eu comi isso no meu almoço, eu comi isso no meu jantar, mais ou menos essas quantidades. É legal no começo você pesar um pouco cada tipo de alimento ali que você colocou no seu prato, para você ter uma noção de porção, tá? O comecinho, os primeiros 3, 4 dias, você acaba ficando bastante no aplicativo e fazendo esse controle. Depois, você aprende, né? E aí você vai conseguir ver no gráfico final do aplicativo o quanto em gramas você consumiu de carboidrato, de gordura, de proteína, né? Então vamos supor que você consumiu 120 gramas de proteína no dia. Você consumiu 40 gramas de carboidrato no seu dia. Então, por exemplo, você poderia ter comido 60 gramas de gordura, né? Então 60 mais 40, 100. 100 menor que 120, você ficou abaixo do seu consumo de proteína. Onde o consumo de carboidrato ele é limitado em torno de 50 gramas por vegetais de baixo amido. O seu consumo de proteína ele é determinado pelo consumo principalmente de carnes, produto de origem animal, onde você vai atingir a sua saciedade em pelo menos 2 refeições. E aí você vai ter o valor do meio, onde você vai ajustar a gordura. Se você vai comer mais abacate, menos abacates, castanhas, farinha de oleaginosas, enfim, coco, azeite, enfim. A gordura que vai entrar no seu cardápio, ela tem que ficar somada ao carboidrato, menor que a proteína. Isso é uma forma, chama protocolo proteína-energia, tá? É um tipo de estratégia onde você consegue controlar o consumo de gordura pelo consumo natural de proteína. E você começa ao seu dia a dia aplicar essa fórmula, né, com o aplicativo e tudo mais, você começa a aplicar isso, você vai perceber que você vai ter mais saciedade e déficit calórico. Então, aquilo que eu falei no começo do vídeo,
Uma dieta de controle insulínico, porque você vai estar usando vegetais de baixo amido, você não vai estar usando industrializados e tudo mais, açúcares e tudo mais. Então sua insulina vai ficar quietinha. Agora você pode se atrapalhar com a gordura, você pode comer gordura demais, né, e não emagrecer nada. E aí como é que você faz? Controla o volume de gordura do seu dia pela sua ingestão de proteína. Usa a proteína em pelo menos 2 horários, atinge a sua saciedade, calcula para gerar quanto de proteína entrou no seu dia, pega a gordura e coloca somado ao carboidrato menor que a proteína. Isso se chama Protocolo Proteína e Energia do especialista em dietas cetogênicas chamado Ted Naiman, dos Estados Unidos. É um protocolo que ele te direciona de uma forma simples. Tem que fazer conta? Tem, um pouquinho tem. Você tem que saber o que você está comendo, a quantidade que você está comendo e colocar no aplicativo depois. Mas, gente, o nosso dia a dia, pode perceber, a gente sempre vai mais ou menos para as mesmas opções, né? Então, pesando ali, fazendo essa conta 3, 4, 5 dias, você já sabe, nossa, quando eu uso esse alimento aqui, o meu carboidrato sobe mais. Quando eu uso esse alimento aqui, a minha gordura sobe mais. Se eu usar esse tipo de carne, a minha gordura vai subir mais, mas vai subir menos. E assim por diante. Você começa a conhecer o perfil de cada alimento e como ele consegue impactar de forma para mais ou para menos nessa fórmula. Onde, vou repetir, a gordura mais o carboidrato do seu dia deve ser menor que o seu consumo de proteína. E a proteína você vai atingir pela sua saciedade natural, consumindo principalmente carnes, né, branca ou vermelha. Não vale usar a suplementação para elevar o número de proteína. Ah, eu consumi aqui 80 gramas de proteína no dia, então vou tomar umas 2 doses de whey protein, que é o meu teor de proteína vai subir no dia, né? O whey protein é fácil de tomar, então não é, mesmo sem fome você consegue tomar. E aí você vai aumentar a sua escala de gordura no dia. Não, você vai estar roubando de si mesmo. Tá? Você vai ver que seu consumo de gordura ele vai estar aumentando, e o seu emagrecimento ele vai começar a ser mais lento. Não que essa conta tem que fechar todos os dias, você não precisa fazer isso todos os dias, tá? Mas quanto mais dias da semana, do seu mês, você ficar nessa conta, menor a chance de você entrar em platô, melhor vai ser o seu emagrecimento, a construção de massa muscular, uma dieta mais proteica, saciedade, autocontrole e assim por diante, tá? Geralmente, as pessoas erram muito nos alimentos que têm mais gordura do que proteína, né? E aí é que a conta bagunça. É aí que o consumo de gordura se estoura. Quais alimentos têm mais gordura que proteína? As oleaginosas, as farinhas de oleaginosas, então as pessoas erram muito em receitas. Os laticínios, usam muito creme de leite, consomem muito queijo, consomem muito abacate, consomem muito óleo, né? Muito azeite, muito óleo de forma geral, muita manteiga. Então elas começam a usar muito dos alimentos que têm um teor de gordura muito maior do que o de proteína. Quando isso acontece, a gente vai ter um valor calórico de consumo de gordura muito maior e uma saciedade menor, porque a proteína ela é altamente saciogênica. Então, essa foi minha dica. Controle a ingestão calórica de vocês, principalmente o consumo de gordura de vocês do dia, usando o protocolo Energia do Ted Naiman, onde você controla isso de forma mais natural. Sempre coloque proteína nas suas refeições, sempre. Se vai fazer uma refeição, 2, 3 refeições ao dia, sempre tenha proteína de origem animal. Tá? Sempre. Isso vai estipular, até porque pra gente matar a fome tem que ter proteína, né? E se a gente não tá com fome, a gente não consegue comer proteína. Pode reparar isso. Não tô com muita fome, mas eu quero comer. Você vai no carboidrato, né? Ah, acordei sem fome, eu vou comer um ovo. Não, um ovo não desce, não tô com tanta fome assim. Então, pra gente conseguir comer proteína de origem animal, a gente tem que estar com fome. Pra gente matar a fome, tem que ter proteína como uma das opções, né? Lógico, tem que ter mais coisa na refeição, mas pelo menos a proteína. Então, de 2 a 3 refeições de proteína, atingindo sua saciedade natural, você consegue controlar a sua ingestão de gordura no seu dia, porque o carboidrato ele vai estar sempre baixo. Entendem? Parece complicado, mas não é. Apliquem, baixe o aplicativo Fat Secret, aplique no seu dia a dia. Talvez você vai errar um pouquinho no primeiro, no segundo dia, mas você vai ver onde você está errando, porque ele vai te mostrar os alimentos que mais impactaram na fórmula, e aí você consegue ir ajustando e sozinho, autossuficiente, você consegue quebrar o platô, você consegue ter um emagrecimento mais constante e principalmente sem passar fome. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica, é uma dica que poucas pessoas sabem, poucas pessoas aplicam isso. A maioria das pessoas que fazem dieta low carb, dieta cetogênica, erram muito no consumo de gordura quando é para emagrecimento, tá? Existem sim dieta cetogênica com teor alto de gordura, mas é uma dieta cetogênica terapêutica, ela é mais usada para doenças neurológicas, a principal finalidade dela não é emagrecimento, e quando a gente quer emagrecimento, a gente tem que aplicar essa formulinha que eu falei, para vocês usarem mais gordura do seu corpo.
Então lembra, para você emagrecer, você tem que deixar sua insulina quietinha, né? Mexer pouco nela, então uma alimentação mais low carb, bem low carb, e ter controle calórico sim, as calorias importam, tá? Só que o seu corpo ele vai escolher entre a gordura do alimento e a sua. Então tenha um equilíbrio nisso usando essa fórmula que eu ensinei. Tá certo, pessoal? @nutricionista Bernardo Maia, me segue lá no Instagram que eu coloco várias dicas como essa. Essa dica ela tem post meu, tem vídeo meu lá no Instagram também, eu falo bastante sobre isso. E essa é a principal estratégia que eu aplico e ensino no meu programa de emagrecimento, né, o PQV, Programa de Emagrecimento e Qualidade de Vida, que é um programa online com e-books, vídeos, lives, enfim, tem todo um acervo de informação onde eu te explico, dentre outras estratégias, né, porque eu ensino o ciclo de carboidrato, ensino o ciclo de jejum, ensino low carb, mas eu ensino esse tipo de cetogênica, onde você consegue ter um emagrecimento muito mais rápido. Tá? Muito mais efetivo, com muito mais controle. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.